Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui para o IGTV do Logepo, chamada Ensino de Geografia Física. Só que antes de conhecermos a entrevistada de hoje, eu queria saber se vocês notaram que eu mudei de cenário. Eu estou na frente da reitoria da Universidade Federal da Paraíba, numa ocupação chamada Ocupação ALF, que luta contra a intervenção da reitoria da UFPB. Nós tivemos uma eleição em agosto, onde escolhemos uma chapa para a reitoria e a chapa menos votada foi dada a posse pelo presidente Bolsonaro. E estamos aqui há 15 dias ocupando a reitoria da universidade. Por isso que eu estou gravando daqui hoje. Agora vamos conhecer a nossa entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje é a professora Valéria Roque, que dá aula na Universidade Federal de Minas Gerais e tem doutorado em Geografia e Análise Ambiental. É professora e pesquisadora colaboradora junto ao Núcleo de Ensino e Pesquisas em Educação Geográfica e coordena também, desde 2012, o Grupo de Estudos em Ensino e Pesquisa em Geografia. Tem experiência com PIBID e residência pedagógica e dá aulas de prática de ensino e estágio supervisionado. Então vamos lá fazer a nossa primeira pergunta e conhecer a nossa entrevistada. Professora, como você observa as dificuldades dos professores de Geografia e Formação Inicial em relação ao ensino de uma geografia físico-natural? Olá, pessoal. Primeiro eu agradeço o convite e vou tentar ser bem precisa nas minhas respostas. Primeiro, a pergunta ela contém, na minha compreensão, um equívoco. Não existe geografia físico-natural. O que nós falamos são em componentes físicos naturais. E quando você pensa em componente, já dá a ideia de composição e de interação e de integração. Então, a dificuldade dos alunos não é referente a um componente físico-natural. A dificuldade que eu sinto nos meus alunos, e isso há muitos anos, né, é em não conseguir justamente trabalhar numa perspectiva de componente físico-natural. Eles conseguem falar da geomorfologia, da climatologia, de elementos da vegetação, mas eles não são capazes de, a partir de uma situação geográfica, de uma pergunta que leve a uma investigação, promover com os conhecimentos desses campos outros, né, da geomorfologia, da climatologia, como exemplo, né, realizar um estudo que seja de caráter geográfico. Então, a dificuldade deles é justamente não saber o que fazer com esses componentes físicos naturais para realizar uma interpretação geográfica. Essa é a grande dificuldade. Eles são informados, na verdade, a maioria tem informações sobre componentes físicos naturais, mas eles não conseguem fazer uma associação disso. Eles não conseguem fazer uma associação numa situação real. Então, esse é o grande dificultador. Mas isso não é só referente aos componentes físicos naturais. Isso eu preciso deixar bem claro, tá? Essa é uma dificuldade em relação à formação em geografia. Como é a relação do ensino de Geografia Física voltada à realidade da escola aí na UFMG, professora? Essa segunda pergunta, ela carrega uma ideia que é muito equivocada. O fato de eu estar no curso e de ter algumas visões, de alguma compreensão sobre o ensino de geografia, não significa que eu consiga alterar séculos, talvez, né? Mas uma longa formação dos meus colegas. Então, o ensino dos componentes físicos naturais no IGC, né, na UFMG, ele é feito mais ou menos como é feito no Brasil inteiro, né? Ou talvez até no mundo inteiro, né? Não se ensina pensando a geografia, se ensina aquele componente físico-natural. Então você tem grandes professores excelentes, inclusive, mas que são capazes de trabalhar pensando a geomorfologia, pensando a climatologia. Eles são bons professores. A questão não é essa. A questão é que eles não conseguem, justamente a partir do que eles trabalham, evocar esses conhecimentos para uma interpretação geográfica. Então, assim como nas demais escolas, né, eu não vejo diferença. Eu tenho um colega, que é um colega da área da pedologia, que esse colega faz a diferença. E isso é sentido nas minhas aulas de prática, porque quando eu começo a falar, quando os alunos começam a entender a lógica que eu proponho, imediatamente eles trazem as aulas
desse meu colega, desse professor, que eu não vou falar por uma questão de resguardo mesmo, né? Mas no mais é igual em todas as escolas, bons professores, mas com um ensino que não favorece a interpretação da geografia, quer dizer, a climatologia para a geografia. Isso não acontece. Essa pergunta vai ser aquela que eu repito para todos os professores da série. Professora, quais são os conteúdos ou assuntos que seus alunos mais sentem dificuldade em sala de aula em relação à geografia física? A pergunta é muito boa e ela vai gerar um incômodo, porque o pessoal que trabalha na tal da geografia humana, eu não trabalho com essa divisão, tá? Eles acham que os alunos aprendem muito mais geografia humana do que geografia física, né? E que a geografia física é muito mais difícil do que a geografia humana. Então, eu vou dizer para vocês, isso é uma bobagem. Tá? O que os alunos fazem na geografia física, eles ficam completamente perdidos quando eu venho fazer essa proposição de trabalhar numa perspectiva integrada, de operar um raciocínio geográfico. Mas a mesma coisa acontece com aqueles alunos que se dizem mais próximos da tal da geografia humana, né? Eles sabem falar sobre teóricos, eles falam de teóricos, né? Ou então eles falam do campesinato, mas eles não conseguem fazer isso numa perspectiva geográfica. Então, ao perguntar a dificuldade, né, se os alunos têm dificuldade em fazer geografia, gente. Essa que é a grande polêmica, essa que é a grande questão, né? A grande dificuldade é em fazer uma interpretação geográfica, seja o componente de ordem social, seja o componente físico-natural. A dificuldade é de colocar, de entender esse componente numa composição espacial, numa situação geográfica, construir uma pergunta, uma investigação que seja de caráter geográfico e mobilizar os componentes espaciais para essa interpretação. Aliás, mobilizar no meu pensamento, porque na realidade eles já estão em interação e eles já estão mobilizados. Então a dificuldade é a dificuldade em fazer geografia, que nós professores temos também. Essa é a grande questão. Nós formadores também não fazemos geografia. E aí é o nosso limite. A gente acaba reproduzindo isso junto aos nossos alunos, ok? Essa foi a entrevista de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado com a querida professora Valéria Roque. Nos encontramos de novo daqui a 15 dias para continuar falando sobre ensino de geografia física. Espero que vocês tenham gostado. Para saber mais sobre a ocupação ALF, entre pelo Instagram, @UFPBOcupada. Tchau, gente, até a próxima.